Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com o nosso intérprete de Libras, Heron. Oi, Heron! Para a gente dar sequência à nossa aula de genética. O tema dessa aula é sobre probabilidade e genealogia. Nós vamos, então, relacionar a dominância, segregação dos alelos e combinação de gametas ao acaso com as proporções obtidas nos cruzamentos genéticos e analisar genealogias para identificar os padrões de herança. Bom, vamos só voltar na nossa aula anterior, que não deu tempo da gente ver sobre as proporções, para a gente então entrar nessa aula. Voltando ao cruzamento então de Mendel, na geração F2, eu tenho 25% de Vzão-Vzão, 50% Vzão-Vzinho e 25%, desculpa, foi 15, é 25% de Vzão-Vzinho. Isso daqui eu posso traduzir em uma proporção de 1 para 2 para 1. 1 Vzão-Vzão para 2 Vzão-Vzinho para 1 Vzinho-Vzinho. É a minha proporção genotípica. E agora os fenótipos, característica que nós estamos vendo. 75% ou 3/4 de sementes amarelas e 25% ou 1/4 de sementes verde. Proporção fenotípica 3 para 1. 3 sementes amarelas para 1 semente verde. Daí, então, tem o enunciado da primeira lei de Mendel, que é o que Mendel chegou à sua conclusão, onde cada caráter é determinado por um par de fatores que segregam durante a formação dos gametas. Assim, cada gameta tem apenas um fator para cada característica. Essa lei ficou conhecida também como lei da segregação dos fatores. Vamos traduzir isso para uma linguagem atual? Quando Mendel fala de puros, ele está falando de indivíduos homozigoto. Quando ele fala de indivíduos híbridos, ele está falando de indivíduos heterozigotos. Quando ele fala de fatores, ele está falando de alelos. O que vão ser esses alelos? São os genes, é a sequência de DNA, é a informação, onde eu tenho um par de alelos, ou seja, um par, então, desses fatores que segregam na formação dos gametas. Eles vão se separar na meiose. Nós sabemos que a meiose tem duas fases, meiose 1, meiose 2. E essa segregação desses fatores vai acontecer na meiose 1, na anáfase 1, tá? Que vai segregar, separar esses alelos. Tranquilo? Só lembrando aqui para não confundir. Vinícius, como assim segrego na meiose 1? Nós não temos, os cromossomos não são organizados em pares? 2 pares? Então eu tenho lá, ó, 2 cromossomos. Certo? A gente chama de cromossomos homólogos. Aqui, então, meu alelo, ó. Se eu tenho Azão aqui, Azinho aqui, esse cromossomo, ele vai ter o quê? A mesma coisa, ó. Azão aqui, Azinho aqui. Separou, vai vir um para cá, outro para lá. Ó, Azão, Azinho. Azão, Azinho. Anáfase 1. Para na hora, depois da segunda divisão, vim, ó. Aí eu mando Azão para cá, Azinho para cá. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos só retomar isso que eu falei tudo. A gente sabe que uma característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas. Olha o desenho que eu fiz, ó.
Separou. Onde a característica que eu estou vendo, no caso aqui, o olho azul, é o meu fenótipo. E o genótipo é aquilo que vai estar no meu DNA, que vai estar lá dentro da minha célula. Que no caso aqui é azinho, azinho. Tranquilo? Então, por que a gente vai ver probabilidade? O que tem a ver isso? Matemática no meio de biologia? Vamos lá. Probabilidade, ela é definida como a relação entre o número de eventos favoráveis com o número de eventos igualmente possíveis. Isso a gente vai calcular quando vai chegar um probleminha que fala assim, qual a probabilidade de nascer um filho albino? De nascer um filho com olho azul? E aí, então, eu estou analisando uma característica. E se eu falar qual a probabilidade de nascer um filho, ou seja, do sexo masculino e de olho azul? Estou olhando aí, ó, duas variáveis, né? Então, eu tenho que ter bem específico. A probabilidade vai nos auxiliar isso. Então, olha só, uma moeda, cara e coroa. Se eu jogo essa moeda, ela pode cair ou cara ou coroa. Qual que é a minha probabilidade, então? Se eu tenho número de eventos favoráveis, 1, sobre o número de eventos possíveis, 2. Então, qual que é a probabilidade que eu tenho dessa moeda cair cara? Se é só cara e coroa, então eu quero cara. 1 evento favorável. Para quantos possíveis? 2. Ou cara ou coroa. Que aí a gente coloca um meio. Então tem 50% de chance de sair cara, 50% de chance de sair coroa. Qual a probabilidade de você ter um filho do sexo masculino? 50%. Ou é masculino, ou é feminino, né? Ou é feminino. Então, nós temos essas probabilidades. E aí, quando a gente vai ter duas regrinhas. Quando eu falo em eventos igualmente possíveis, é o que pode acontecer. Esses eventos, eles podem ser dependentes, ou seja, eles vão estar interrelacionados, ou independentes, não vai importar essa ordem que eu quero. Como assim, Vinícius? Toda vez que eu tiver o que a gente chama de regrinha do ou, qual a probabilidade de nascer um filho ou uma filha? Aí, ó, os dois, um depende do outro. Tiver o ou, eu vou somar esses eventos. 50% de um, 50% de outro. Ó, ao ou. Agora, se eu for bem exclusivo, qual a probabilidade de nascer um filho de olho azul? Aí, olha só, um filho e de olho azul. Então, no caso aqui, a regrinha do e. Nós vamos multiplicar os eventos possíveis. Multiplicamos os eventos, então, relacionados ao sexo e multiplicamos a probabilidade aos eventos relacionados ao olho azul. Mais para frente a gente vai fazer um exercício que vai envolver isso. E vocês com certeza também já devem ter aprendido isso em matemática, se não, vejam as aulas que estão indo ao ar no segundo ano, que vai estar tratando desses eventos de combinação, de probabilidade. Vamos lá. Quando eu falo em genealogia, eu estou falando de heredograma também. Lembra lá no sexto ano, quando a gente entra na escola, que o professor de história pede para a gente montar a nossa famosa árvore genealógica? Eu pego o meu pai, a minha mãe, quem são os meus avós, meus bisavós e por aí vai. Isso é um recurso utilizado para a gente estudar a determinação, né, a manifestação de uma determinada característica, principalmente na espécie humana. Por quê? Nós, seres humanos, nós não temos descendências, muitas descendentes, nós não deixamos muitos filhos de uma vez, igual as ervilhas.
né? Tem um ciclo de vida curto e vai gerar vários descendentes. Nós não. E mesmo assim, se eu for, mas tem gente, minha avó teve 12 filhos, minha avó teve 11 filhos. Tá, mas vamos ver que a cada cruzamento não é uma probabilidade, não é uma chance de acontecer. Então, não há como a gente ter determinado fator. A gente estuda, então, nas genealogias, esses heredogramas, para a gente identificar, para a gente conseguir compreender como que uma determinada característica vai se manifestar. Olha só. Então, nós vamos representar os indivíduos e os grupos familiares envolvidos, utilizando os símbolos. E esses símbolos, eles são padrões, tá? Não é porque eu estou aqui usando um que o outro vai usar outro, você vai usar outro, não. Ah, eu quero fazer um de estrelinha, de coraçãozinho. Não, tem que usar aqueles símbolos. De forma, então, a acompanhar a herança de uma determinada característica. Vamos ver, então, os principais símbolos utilizados. Não vou falar todos, tá? Vamos só focar no que a gente mais utiliza. Quando eu tenho, então, um quadradinho, sexo masculino, círculo, sexo feminino. Quando eu não sei o sexo, exemplo, digamos que não vai fazer diferença para mim, para eu saber o sexo ou aconteceu algo que não identificou o sexo. Aí a gente coloca o losango, tá? Indivíduos normais, né, que não estão sendo afetados por aquela característica, a gente não colore. Quando a gente chega a colorir, são indivíduos afetados. Quando então eu tenho um cruzamento, quando a gente fala cruzamento ou casamento, significa de compartilhamento de genes, significa que teve descendentes. Eu coloco aqui, ó, homem, mulher, filho ou filhos. E aí outros símbolos que a gente vai ver ao longo que a gente for utilizando. Tranquilo? E para a gente ter a genealogia aqui, ó, a gente vai precisar de identificar também questão de números. Exemplo, primeira linha, ou eu coloco um 1 aqui em cima, que é o lado, desculpa, 2, 3 são as linhas, P, F1, F2. Eu posso numerar cada linha, indivíduo 1, 2, 3, 4, voltando, 1, 2, ou seguir, tá? Isso fica a critério da pessoa, da onde que você está fazendo essa questão. Mas sempre vai ser identificado. Então, a gente identifica, por exemplo, esse primeiro indivíduo aqui, esse homem, a gente identifica indivíduo 1.1. Então, significa que eu estou falando desse indivíduo. Nós vamos ver. E aí, isso é muito interessante para a gente estar determinando essa herança. Como assim? Primeira coisa, como que eu vou analisar um heredograma, uma genealogia? Eu vou localizar os indivíduos heterozigotos. Vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Vou até deixar escrito aqui para a gente estar trabalhando isso melhor. Então, ó. Então, eu vou fazer isso. Então, esse casal teve 4 descendentes, 3 filhas e um filho. Sendo que o casal, ele era afetado e o filho, ele é afetado. Primeira coisa, a gente vai localizar os indivíduos heterozigotos. Nesse momento, porque nós vamos analisar antes, só que mais para frente a gente vai ver isso, se é uma herança ligada ao sexo, que está diretamente ligado ao cromossomo X ou Y, que nós sabemos que o último par nosso de cromossomos são os cromossomos sexuais. Então, primeira coisa, tem que analisar isso. Agora, nós não vamos falar de herança ligada ao sexo. Para a gente saber disso, só um spoiler aí, eu vou ter um padrão. Se, exemplo, eu tenho um homem e todos os homens vão ser afetados, ou se eu tenho uma mulher e todas as mulheres vão ser afetadas, aí eu posso ter, dentre outras evidências. Aqui não. Como que eu vou saber disso? Pais iguais, com filhos diferentes, ou seja, pais afetados de filhos com fenótipos diferentes. Ou seja,
eu tenho filhos normais e filhos não normais, afetados. Pais iguais com filhos diferentes. Eu falo que os pais são heterozigotos. Ou pais normais com filhos afetados, são diferentes. Nesse caso, ó, pais afetados, tive 3 filhas normais e 1 filho afetado. São diferentes. Então, eles são heterozigotos. Então, ó, azão, azinho, azão, azinho. Por que azão, azinho? Porque é o primeiro, é o mais fácil, mas pode usar outra letra, caso não venha especificando. Então, eu sei que os afetados aqui os pais são heterozigotos, e os filhos normais aqui, as filhas no caso, vão ser homozigotos. Mas, Vinícius, sempre vai ser assim? Não, eu tenho que olhar esse padrão. Pode ser que o meu afetado, o meu normal, por exemplo, seja heterozigoto e o afetado seja heterozigoto, seja recessivo no caso, tá? Esse daqui não tem como eu saber. Por que que não tem como saber? Olha o cruzamento rápido. Ó, azão, azinho, com azão, azinho. Lembram? Azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, eu tenho aqui, ó, ele pode ser ou azão, azão, ou azinho, ou azão, azinho. Por isso a gente coloca esse tracinho aqui, ó, porque eu não tenho a certeza. Beleza, deixa assim. Identifiquei, então, quais são os heterozigotos. Casais com o mesmo fenótipo, que possuem filhos com fenótipos diferentes, são heterozigotos. Segunda etapa, identificar o padrão de herança. Ela é dominante ou é recessiva? Então, a gente já identificou. Vamos lá. Quantos indivíduos dominantes eu tenho? Quantos filhos? Olha, desculpa. Dominante, então, pode ser azão, azinho, azão, azão, certo? Ou azão, tracinho. Por que azão, tracinho? Porque eu não sei se esse indivíduo, de indivíduo e recessivo, só azinho, azinho. Nesse caso aqui, olha, eu tenho 3 indivíduos azinho, azinho, 3 indivíduos dominantes. Como que eu vou fazer? Identificando, então, os indivíduos heterozigotos, nós determinamos o padrão de herança. Como? Pais dominantes com filhos, tive filhos recessivos, mas tive filho dominante também. Então, a herança minha vai ser dominante. Os pais são dominantes. E 3, determina os demais genótipos, nesse caso. Como eu já disse, nós não conseguimos estipular o genótipo desse indivíduo, porque nós não sabemos se ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Nem sempre aqui todos os afetados vão ser heterozigotos. Vamos praticar aqui, ó. Determine o padrão da herança, se é dominante ou recessiva da genealogia. Então, ó, primeira coisa, pais iguais, filhos diferentes. Repara que, ó, setinha. Filha, filho, filha. Opa, pai afetado, filho, filha normal. Então, pais heterozigotos. Já consegui fazer. Depois, vamos identificar os genótipos, ó. Tudo aqui homozigoto. O que eu vou fazer? Olha, eu sei então que os pais foram dominantes. No caso, então, a minha herança vai ser dominante. O casal 1.1 e 1.2 são afetados e possuem uma filha 1.1, 2.1 normal. No caso, ela é. Infelizmente, não vai dar tempo de eu fazer essa questão do Enem com vocês, mas pratiquem, treinem, que isso é muito importante. Então, opa, fiz cruzamento, tudo. Até a próxima.